Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em sua casa. Abra comigo a sua Bíblia, hoje no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Amém, querido? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós leremos do 1º ao 7º versículo. Um texto bem conhecido. Nós vamos falar sobre um homem importantíssimo, um profeta de Deus, com uma história maravilhosa, que foi super importante no Velho Testamento e num momento bem difícil que a nação de Israel atravessava. 1 Reis 17, do 1 ao 7, dizem assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Eu disse que Deus chama o profeta Elias num momento muito difícil que Israel atravessava. A impiedade, a conduta terrível de Acabe e a sua mulher Jezabel, uma das piores personagens que há na palavra de Deus, com atitudes perversas, mas assassina, inclusive assassina de moral, odiava profetas, bem como o seu marido Acabe também. Deus levanta ali para levar uma palavra de exortação ao povo, para que eles reconhecessem a apostasia que estavam cometendo, o caminho que tinham se enveredado e como estavam desagradando ao Senhor pela conduta, comportamento que tomavam diante de Deus. Inclusive, o Deus que eles adoravam ali era Baal, que, por incrível que pareça, também era considerado Deus que comandava a chuva, e uma perversidade muito grande contra os verdadeiros cristãos tementes a Deus como Elias, que lutavam para permanecer fiel ao Senhor, não cedendo à pressão que todos sofriam. E temos a resposta que Deus dá a Elias no momento difícil, animando ele a continuar naquele propósito. O Senhor disse que 7.000 ainda não tinham se curvado a Baal. Por isso ele tinha chamado Elias, e Elias não estava sozinho. Deus chama este profeta e dá uma ordem a ele. Deus diz a ele que ele se dirija a Acabe, e como disse, por ironia do destino,
para descontrair, o Deus que eles criam, sacrificavam a ele em seus altares, era o Deus que também eles reconheciam como o Deus que trazia a chuva a eles. Elias é convocado por Deus a dizer a Acabe que não haveria chuva pelos próximos anos, até que o Senhor desse a Elias novamente ordem para que ele levasse uma palavra dizendo a Acabe que ia chover. Uma forma imperativa que Deus dá a Elias de transmitir a palavra, condicional e também uma sinalização de chamada do Senhor para o povo voltar-se para ele, para que também vissem que aquele Deus que eles serviam, que achavam ser o Deus responsável pela chuva, não tinha controle algum sobre a chuva, e eles precisavam com isso voltar e reconhecer Deus como supremo Deus de Israel, o único que deveria ser adorado, todo-poderoso, e aquela apostasia, aquele comportamento imoral, aquela impiedade, aquela perseguição aos verdadeiros cristãos, encerradas naquele instante ali. Elias, corajoso, se nós lermos o perfil de Elias, nós vamos ver os seus conflitos, dificuldades, em algum momento até mesmo suas dúvidas, porém a sua coragem prevalecia diante dos obstáculos, dos desafios, porque Deus era com Elias. Às vezes nós procuramos perfeição nas pessoas que Deus coloca para nos ajudar. Nós procuramos isso. Perfeição não encontraremos em ninguém, somente em Jesus Cristo. E pasme, mesmo ele sendo perfeito, santo, quando esteve aqui, por seu próprio povo não foi aceito, foi rejeitado. Então imaginem como nós somos exigentes com situações, muitas vezes com os demais, não olhamos para dentro de nós, em algum momento cometemos verdadeira hipocrisia, cobramos e julgamos os outros, mas nós é que precisamos tirar a trava do olho e nos enxergarmos por dentro, porque às vezes não passa de um reflexo daquilo que nós estamos passando ou do sentimento que temos de verdade. Nós nivelamos as pessoas nas ações e atitudes, como tomaríamos as ações ou atitudes ante o mesmo quadro de problema que eles estejam vivendo. E como nos enganamos com isso? Deus usava o profeta Elias de uma maneira extraordinária. Se o irmão tiver o privilégio de ler o capítulo 18, vai ver o desafio que o Senhor dá a Elias de comparecer diante de Acabe, convocá-lo e desafiar o Deus Baal, que não pôde mandar chuva de forma alguma, dos textos mais extraordinários do Velho Testamento. Mas ao mesmo tempo, se der uma olhadinha, vai ver as oscilações emocionais do profeta, quem sabe até diante do quadro que ele vivia, da pressão, da situação de ter que levar aquela mensagem forte, viver no meio daquele povo apóstata, distante de Deus, ter conhecimento das consequências que as falhas e pecados geraria, levar uma palavra de alerta, não ser ouvido. Então tudo isto era uma somatória que trazia alguns conflitos para Elias, porém não tirava dele a coragem, não tirava dele a fé, não tirava dele a segurança que o Senhor era com ele. E mesmo com todas estas possíveis dificuldades, ele levava uma mensagem contundente, forte, de exortação a Acabe. Deus, tendo conhecimento de causa da forma de reação que Acabe e Jezabel poderiam ter,
poderia dar a ele o livramento, inclusive escondendo Elias ali onde ele estava. Mas o Senhor dá uma ordem a Elias e diz a ele que ele deveria sair dali e ir até o Querite, porque ele experimentaria ainda milagres maiores da parte de Deus. Deus esconde o profeta. Eu fui procurar saber o significado de Querite. Em hebraico, é colocar no tamanho certo. Deus permite que Elias esteja, tido talvez por Acabe, Jezabel e os seus, me perdoe, comparsas, como um medroso fugitivo, recuando diante daquela situação difícil, manda ele esconder-se no Querite, mas o Senhor coloca Elias exatamente no lugar certo da bênção, da providência e do milagre. Deus não nos dá provas e lutas além do que nós podemos suportar. Ele tem conhecimento dos nossos limites. Em alguns momentos também, estes desafios que o Senhor nos propõe, de nos retirarmos da zona de conforto, de mudarmos radicalmente o nosso posicionamento geográfico, no aspecto de localidade, quem sabe até nos nossos relacionamentos diários, na nossa rotina. O Senhor permite estas mudanças, propõe estas mudanças, para que nós possamos vivenciar milagres ainda maiores do que aqueles que vivenciaríamos na zona de conforto, no dia a dia, do conforto possível que temos, ou até mesmo frente aos nossos inimigos, na retaguarda que o Senhor vai nos dar, porque Ele vai nos proteger. Deus nos tira. Ali também é um momento de experiências novas, ali também um momento de renovação. Eu fico imaginando os sentimentos do profeta, porque Deus não ilude ninguém, e Deus não deu a Elias uma mensagem sublimar. O Senhor deu a Elias uma mensagem exata: sai, vai para Querite, não te faltará alimento e nem água para beber. Porém, eu já te estou avisando, você será alimentado por corvos e você beberá água no riacho. Como pode, né? Se não viria chuva, a primeira questão que poderia ser levantada dentro de Elias: se não vai ter chuva, como que eu vou beber água do riacho? O que vai ser de mim ali? Porque nós suportamos, como humanos, até algum tempo sem nos alimentarmos, se estivermos hidratados. Ou estou enganado? Mas o Senhor dá uma ordem ao profeta e diz a ele que ele vá a Querite, o lugar que Deus preparou, no tamanho certo para o suprimento de Elias, e ali ele seria alimentado por corvos e beberia água de um riacho. Porém o Senhor já tinha dito a ele anteriormente: entrega a mensagem a Acabe e diga a Acabe que não vai chover. E realmente não choveu. Desafios propostos por Deus. Direção de Deus inclui provisão. Provisão de Deus inclui milagres. Milagres se vive pela fé. Não se questiona e nem mesmo se imagina possibilidades. Simplesmente coloca-se à disposição do Senhor e vivencia da sua fidelidade o milagre. E aqui ainda uma coisa interessante me chama a atenção. Elias precisava de uma confiança em Deus renovada diariamente. Eu não posso viver amanhã hoje. Eu só vou viver amanhã amanhã. E nós somos eficazes e muito em tentar viver o amanhã estando ainda no hoje. Preparar
organizar, projetar, isto também é bíblico. Mas a última resposta vem da boca de Deus. E viver debaixo da dependência de Deus é viver diariamente em processo de crescimento, confiança. Outra coisa que me chama a atenção: os corvos, uma ave em cor preta, de um tamanho bem maior do que uma ave normal, comum, de forma mística, ela é símbolo de azar. As pessoas têm medo de corvos, porque no entendimento místico, ele traz uma notícia que não é boa. Apesar de se alimentar de frutas, de outras coisitas mais, o seu principal prato é carne de animais mortos. Ele é até interessante e necessário para a sobrevivência do meio ambiente. Inclusive, trazendo uma forma mais saudável de nós podermos respirar, porque ele vai eliminando carnes podres que estejam aí à deriva por um animal ter sido morto de alguma maneira, ou até mesmo pela idade do animal já ter se cumprido e ele vira óbito. Este animal, ele faz o trabalho, esta ave faz o trabalho de limpeza. Eu fui anotar uma das suas qualidades: ele é necrófago, porque ele se alimenta de carne de animais mortos. Como pode, né? Deus dizer a um profeta que estava em sua zona de conforto, que já tinha um problema grave de viver no meio de pessoas malignas, ímpias, entregues à apostasia, à idolatria, subjugadas a Acabe e Jezabel, tentadas a cometerem todo tipo de imoralidade, porque o avesso que era certo e o certo estava ao avesso, a inversão de valores da época, bem similar às coisas do dia de hoje, mas a inversão de valores da época era alguma coisa que nos causa repulsa em tentar imaginar o que estava acontecendo. Se não bastasse todo este ambiente que de alguma forma é opressor, de alguma maneira é desconfortável para nós estarmos inseridos nele, Deus ainda chama Elias e diz: vá a Querite, um espaço vago, simples, vá a Querite, e ali não te faltará água e nem alimento algum, porém, tu serás sustentado por uma ave por nome corvo, e esta será emissário de vitória para a sua vida. Os corvos traziam diariamente, como acabamos de ler, vamos lá, o almoço e a janta de Elias. Muito bem preparado por Deus, porque era Deus que preparava. Estes animais, como eu disse, eles eram especialistas em carne morta, que já tem um certo odor, porque ele é atraído pelo odor da carne morta. Deus não daria e não dá nada estragado para nós, muito menos morto, sem vida, que possa gerar em nós vida. É claro que nós vamos comer um boi vivo, né? Mas nós não vamos comer a carne dele estragada. E nem vamos esperar o odor ser desagradável. O bom é ela estar fresquinha, saudável. Não era característica do corvo e não é
característica do corvo esta situação. Mas o Senhor diz a Elias: corvos te sustentarão diariamente. Deus desafia Elias a viver cada dia de uma vez, desfrutando de um milagre diário, tanto no horário do almoço, quanto no horário do jantar. Aí eu fico imaginando a ansiedade também, talvez, do profeta. No horário certo, Deus mandava o corvo. Mas não tinha nada ali que substituísse aquela alimentação trazida pelo corvo. Ele era totalmente dependente de Deus. E o instrumento de Deus para Elias naquele momento era o corvo. Então ele era totalmente dependente do instinto do corvo em acertar de forma objetiva o alvo e chegar com uma refeição fresquinha para Elias no momento da necessidade orgânica dele. Deus então desafia o profeta a viver um milagre trazido por uma ave que contraria toda a lógica da atuação de Deus, e isto aconteceria, como disse a palavra de Deus, por alguns dias. Levantava de manhã, água fresquinha do riacho. Na hora do almoço, corvos trazendo carne. Na hora do jantar, corvos trazendo carne. Uma rotina diária de milagres, de total dependência de Deus e de vivenciar uma providência totalmente fora de padrões normais, comuns, que muitos não poderiam sequer conseguir imaginar o que estava acontecendo e acreditar no que Deus estava fazendo por Elias. Deus está nos convidando hoje a acreditarmos em sua provisão, a não questionarmos as formas que Ele vai usar para que estas provisões diárias, necessárias, Deus providenciava o necessário para Elias. O necessário para Elias. Sem mais um pedacinho de carne ou sem menos um pedacinho de carne. A água necessária para Elias hidratar-se, ter uma qualidade de vida boa, os seus órgãos todos funcionarem bem, hidratados, lubrificados. Mas Deus não era com Elias? Era. Exatamente neste momento, Deus se manifestava a Elias como o Deus dos milagres, o Deus da providência diária, o Deus do conhecimento progressivo e crescente que nós precisamos ter, o Deus que nós precisamos desenvolver a fé. Nada aqui era automático, irmãos. Era questão de fé, de segurança. Não nos consta aqui que Elias questionou Deus, murmurou, reclamou, perguntou ao Senhor por que um corvo e não uma ave limpa, ou não um animal, um outro animal, também com um procedimento mais limpo, mais saudável, em suas escolhas de alimentação, ou com a sua cadeia alimentar mais razoável de ser compreendida. Não. Elias não questionou o Senhor. Elias viveu os milagres de Deus na sua vida naquele momento, acreditando
que o Senhor não deixaria, e Deus não deixou faltar nada. Levante a mão aqui, minha querida, de blusa preta, com o bracinho cruzado. Isto. Deus me mostra o seguinte, como se um cinturão extremamente forte e bem elástico, para ficar bem aderente ao físico da irmã, fosse fixado em toda a região, aqui assim, com todo respeito, em toda a região do quadril, fosse fixado na última parte aqui da região das costas, aqui na lombar, fosse bem fixado. No que isto é bem fixado, fazendo como o formato de um short bem fixado, o Senhor me diz que está operando um grande milagre de cura nos ossos desta região da irmã. Eles estão enfraquecidos, comprometidos, querendo ficar esfarelado. Às vezes a irmã levanta e não tem posição para andar. Muita dor ultimamente, deitada, sentada, de pé, andando. Muita dor ultimamente. Toda se achando desajeitada. Isto aí já está afetando até a região cervical, afetando os joelhos, porque a irmã está forçando outros membros a estarem mais fixos ao chão para dar a sustentação. O Senhor chegou esta noite com este objeto elástico do céu, e Ele colocou e trouxe saúde, inclusive desinflamando a condição muscular e neurológica, inflamadas também por ficarem forçadas, e a saúde é renovada, e o nome do nosso Deus é exaltado de maneira extraordinária na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Ali, minha querida, com o bracinho cruzado, com uma blusa listrada, de branco e preto. Levante a mãozinha. Isto. O nosso Deus também é providência de cura a favor da irmã esta noite aqui. A providência de cura a favor da irmã envolve toda a pressão arterial da irmã, toda a pressão do organismo da irmã. Deus está operando um grande milagre de regularização. Com isso, a irmã vai sentir-se inclusive mais relaxada, com menos sensação de cansaço, com menos mal-estar físico, com mais disposição e com um sono que vai dar a entender que foi reparador, porque há um desajuste na pressão do organismo da senhora, no sentido geral da palavra. Não sou médico, então termos simples o Senhor tem que me dar para eu poder explicar. Deus está curando a irmã esta noite. A irmã vai perceber que desinchou, a irmã vai perceber que está mais saudável, mais leve, não vai sentir mais dor e mal-estar, porque é determinado pelo Senhor um grande processo de cura a teu favor, e o nome do nosso Deus é exaltado no negócio. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meu amigo, com uma camisa ou uma camiseta cinza, de barba e bem elegante na ponta. Levante a mão, meu irmão, por gentileza. Isto. Eu não estou dizendo que você não vai acreditar na misericórdia de Deus sobre nós aqui, porque é a misericórdia, tanto comigo quanto contigo. Então não estou dizendo que você não vai acreditar, não é isso. A tônica da mensagem não é essa. Mas a mensagem do céu a você hoje é que Deus está, primeiro, operando um movimento especial de normalidade nas funções gastrointestinais e renais tuas. Operando um movimento de regularidade. O irmão está com retenção de líquido, digestão lenta, e isto provocando sensação de peso, às vezes até na região abdominal. Deus está curando o irmão esta noite aqui.
É também sintoma psicossomático de ordem emocional isto aí. Estás atravessando um desafio atrás do outro. Hoje não estás com condições de acreditar em ninguém. Em todos que acreditou, se decepcionou. Inclusive, de forma premeditada, agiram para te coagir e te deixarem em uma situação comprometedora, nada que é de forma expositiva, comprometedora e sem saída. Deus te deu presença de espírito, de discernimento, e a sua fé com o Senhor falou mais alto. Mas isso acarretou uma condição de embaraço em negociações, em prosseguimento de resoluções de causas. Deus está tomando esta história em mãos esta noite. E o Senhor diz assim: diga a ele que eu vou entrar onde ele não conseguiria entrar, onde amigo algum, por mais importância que tenha dentro do contexto, não conseguiria entrar. Diga a ele que eu vou entrar, vou dar vitória a ele, as coisas virão às mãos de forma honesta, limpa, eu vou ressarcir prejuízo a ele, e eu vou mostrar a minha dependência a ele, como valeu a pena ele aguardar. Deus vai te surpreender. Anda, canta, lava, eu sou derivação. Deus vai te surpreender, honrando o nome dele na tua história. Há um projeto de Deus no meio destas resoluções de documentos assinados. Eles serão emblemáticos, eles testificarão a fidelidade de Deus a pessoas que cabisbaixas verão a glória do Senhor na tua vida e dirão entre elas: ele é realmente um homem de Deus, confiou em Deus, porque protocolos serão quebrados. Deus vai quebrar protocolo. Deus vai usar corvo. Não é qualidade dele fazer, resolver, assinar. Não é qualidade. As qualidades são aversas, mas o Senhor vai fazer, assinar, carimbar e vai te dar vitória, e o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Aleluia. A princípio, Querite seria lugar de humilhação, de prova, não é? Como pode uma coisa dessa? Aqui está tudo bem, ele me manda para Querite, eu obedeci a ele, entreguei a mensagem a este homem perverso, coloquei minha cabeça na guilhotina, e ele me manda ir para um lugar mais difícil do que eu poderia imaginar. Serva de Deus, tu estás com uma roupa amarela, bem forte o amarelo. Eu quero que a irmã, por favor, levante a mão. Aqui, olha, nesta direção aqui. Isto, faça assim para eu enxergar a mãozinha da senhora. Isto. Aqui, ó. Isto. É com a irmã que eu vou me dirigir no nome do Senhor Jeová. É óbvio. Deus me mostra o seguinte: em todas as juntas, cotovelos, joelhos, juntas dos dedos dos pés, juntas dos dedos das mãos, aqui assim, em todas as juntas do físico da irmã, o Senhor me mostra como se um conta-gota colocasse uma gotinha, diríamos, de um gel. Em todas as juntas. Eu sei que é em todas as juntas porque a voz me orienta, mas a forma visionária dele me mostrar é nos dedos das mãos, aqui assim, nos cotovelos, mas são todas as juntas. Onde estiver uma junta, no teu físico, uma gotinha, como se fosse um gel. A mão do nosso Deus está operando um milagre especial na saúde dos ossos da irmã esta noite. Não permitirá o Senhor artrose,
não permitirá o Senhor artrite, não permitirá o Senhor descalcificação nos teus ossos, osteoporose, não permitirá o Senhor reumatismo, dores somem agora, mal-estar nas regiões somem agora, volta a estabilidade nos dedos da irmã, inclusive força para segurar o que for necessário dentro da tua força física, proporcionalmente ao que é correto. Deus está te curando esta noite, desinflamando. Há um movimento do céu nas rótulas do joelho também de forma interna, e a irmã testificará saúde, e o nome do nosso Deus será louvado nisto aí, amém? Engrandecido seja o Senhor. Meu amigo, fortão aí, olha, de camiseta branca e barba aí na ponta, levante a mão, meu querido, por gentileza. Isto. Você mesmo, só para destaque, pode abaixar, por favor. É engraçado? O Senhor me mostra, diferente da nossa irmã lá, mas o Senhor me mostra também, aqui nesta região, como se você estivesse tomando injeções. Que assim, olha, nestas regiões aqui. Eu olho daqui, parece você estar saudável, bem forte. Mas Deus é que conhece tudo. E isso pode ter uma conotação profética, até de livramento. Mas injeções nestas regiões dos ombros. E aqui assim também, olha, no início aqui, na cervical, como se fosse aqui na sustentação deste espaço do nosso pescoço aí, no aspecto de ossos. Deus está fazendo um movimento de cura, envolvendo os ossos e os músculos desta região principalmente, e toda a musculatura do teu físico aí. Internamente, dentro dos teus músculos, a mão de Deus está agindo, trazendo lubrificação. Há um ressecamento interno dentro dos teus músculos. Que coisa profunda. Então você pode estar puxando o ferro que for. Deus não está me dizendo isso. Ele está dizendo: eu estou fortalecendo os músculos do meu servo agora. E você vai dizer a ele que canseira vai sumir, que dores no corpo vão sumir, inclusive na região lombar, e aqui assim Deus não permitirá que você desenvolva bursite. Há dias que estes movimentos seriam comprometedores, mas a partir de hoje tu estás curado, e o Senhor Deus será louvado nisto aí. Aleluia. Outra coisa interessante, meu amigo. Não estou dizendo que você não serve ao Senhor pelo que Ele faz por você. Porque de estarmos vivos já temos que nadar até o Japão e não agradecemos a Deus pela fidelidade dEle. Mas você está se propondo a servir melhor ao Senhor. Só que você tem condicionado sinais ao céu. Sentimentos machucados, sensação de rejeições, dificuldade no autocontrole, emocionalmente abalado e com muitas dificuldades no aspecto profissional financeiro. As coisas fingem que andam, mas não andam. Convicto de injustiça, mas sem ter como reagir, porque está totalmente acuado. O sistema maior não te dá liberdade de reação. Deus tem conhecimento da sinceridade da tua essência. Eu estou me dirigindo a um homem que tem caráter, e que isto está na essência. E só atravessa um momento de autodescoberta,
e que descobriu algumas coisas que precisam mudar, e teve coragem de dizer ao Senhor que está disposto a servi-lo 100%, mas precisa de alguns sinais que sejam evidentes de que Ele te ama, que Ele tem um negócio, que Ele pode realizar. Testemunhos dos outros te comovem e te dizem: por que comigo não? Deus está trabalhando por você, meu amigo, e o Senhor vai te pegar na curva. Esse cara chorar é a misericórdia. Grande aqui é o Senhor, né? Deus vai te pegar na curva e Ele vai responder a tua oração. O inimigo zumbi dizendo que Deus não te ama, que não está te ouvindo, que não está nem aí. Há uma guerra espiritual. Ultimamente você está com dificuldade de se concentrar até para dormir, de tanto pensamento ao mesmo tempo. Alívio vem à tua mente, restauração nos sentimentos, restauração financeira, portas novas abertas. Prepare-se para cumprir os teus propósitos com Deus, porque a parte dele Ele vai dar início em resolver. Não passam muitos dias, verá um sinal da fidelidade dele contigo, e já terás o norte. Não, ele chegou por ali, agora eu vou aqui, investir aqui, porque ele chegou e agora eu sei que ele vai me abençoar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não se apegue à porta que estás agora, porque ela é absolutamente momentânea. Há algo novo, mas agora é absolutamente momentânea. Me perdoe como humano, mas no nome do Senhor, uma pequena decepção haverá. Mas não deixa de ser controle de Deus também sobre a história. Então serás surpreendida outra maneira. Eu nem sei que porta é essa. O Senhor está me dizendo: diga à minha serva não se apegar à porta que está agora. Ela é de escape provisória, bem momentânea, bem mais rápido do que imaginavas, mas Ele não te decepcionará, não te deixará passar vergonha. Quando ela fechar, as notícias virão das vergonhas, mas o Senhor te poupou, te guardou, te escondeu, te protegeu e criou coisa nova para a tua história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aqui, meu querido, com a camisa preta, aqui na ponta também. Isto, levante a mão aí, meu amado, por favor. Daqui eu vejo o seguinte: no nome do Senhor que eu estou vendo, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao Senhor. Aqui exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Daqui eu contemplo o seguinte, meu querido: na região do teu tórax aqui assim, principalmente próximo ao coração, não vai direto no coração, próximo, em veias pequenas, artérias grandes, agulhas. Estas agulhas, todas elas nas pontas, têm como um ganchinho. Elas rasgam as veias, as pititicas, as médias e as grandes, as artérias. Elas rasgam aqui assim e elas puxam, dando um espaço maior dentro destas veias para irrigação sanguínea. O teu coração está bombeando sangue de forma correta, sim. Mas as artérias, elas estão um tanto quanto reprimidas, as maiores e as menores veias. Por isso, dor no peito, dor nas costas, canseira, porque há uma forçação. O coração manda o tanto de sangue necessário e elas não conseguem responder à altura. Inchaço nas pernas e pés, mas hoje chegou o Deus da cura. Ele entra, puxa, canta e dá graça, puxa a veia e coloca ela
do jeito que ela recebe a quantidade de sangue, irrigue e circule pelo corpo oxigenado. Os sintomas somem, até o peso na mente, às vezes, na memória, aquela canseira some agora e Deus te traz restauração completa cardiológica, vascular, e é louvado o nome dele no negócio. Amém, meu querido? Louvado seja Deus. O servo de Deus que canta aqui, que também é ministro do louvor, atrás do Samuel. Eu estou me dirigindo hoje, e agora então vai ser de forma profética, né? A um pastor, profeta e mestre. Deus tem conhecimento do teu coração. Há um carinho do Senhor especial contigo. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas você é diferenciado. Você leva paz ao ambiente que trabalha, inclusive. Você é observado, às vezes até invejado. Urgente, grande. Não conseguem entender a sua alegria, que pode estar acontecendo o que for. Há uma alegria e uma paz para resolver problemas e para lidar com gente da pior espécie possível. Deus te deu esta condição. Isto tudo são grandes qualidades da personalidade. Agora elas serão usadas para a casa do Senhor também. Continue adorando, sim. Tocando o seu violão, continue. Só que tempo, cada dia será menor para isso. Porque o Senhor vai te envolver aqui dentro. Vai trazer a ciência do texto. E não se assuste. Em algum momento, esta forma de expressão que o Senhor pode manifestar aqui em mim, talvez até ali na bispa, na pastora, em outra pessoa, qualquer, sem ser pejorativo. Deus vai fazer acontecer com você. De repente ele vai dizer, para, e se dirige ao pastor Samuel e diga tal. Pare, e se dirige a fulano e diga tal e tal. A porta do céu está aberta na sua história. Então eu me dirijo a um pastor, um profeta e um mestre na palavra, que de vez em quando vai poder fazer o louvor. E que Deus vai ser louvado neste negócio também. Aleluia. Tu és motivo de orgulho para a casa do Senhor aqui, para os seus pastores, para a casa do Senhor. Tu és motivo de orgulho. Mas isto vai ficar ainda mais acentuado. Porque Deus vai realizar uma grande obra na sua história. O Senhor vai salvar no meio da sua família. Ele tem pressa em dar um passeio espiritual no meio da sua família. E Ele vai salvar e vai ser louvado o nome dEle no negócio. Amém. Querite, no momento para Elias, não era conveniente, né? Não era compreensível. A água secou, mas Deus não mandou ele para lá.
Não disse que iria prover água e carne através dos corvos? Como que a água secou? Deus enviaria Elias à casa de uma viúva. Mas eu quero ficar só aqui, no contexto aqui, no texto aqui. A água do ribeiro de Querite secou. A água que secou ali era devido à falta de chuva, que era a mensagem que Deus tinha dado a Elias a entregar a Acabe, que servia o Deus que ele considerava responsável pela chuva. Era necessário que a água ali secasse pelas condições climáticas, ou era óbvio. O Deus que provinha a Elias a alimentação através de corvos, não era o mesmo que poderia ter feito o ribeiro de Querite continuar com água, ou prover diariamente uma pequena fonte de água necessária para a hidratação de Elias? Mas não. A água secou, e o Senhor dá ordem a Elias para que ele deixe o Querite também e vá para Sarepta. Como pode, né? Quem humanamente falando, em consciência exata, em sã consciência, pode imaginar, dimensionar e compreender os caminhos do Senhor? Os nossos, a Bíblia diz que há caminhos que nós planejamos que parecem os bons, o de vida, mas o fim é de morte. Mas Davi, em meio às lutas e guerras que passou, ele dizia: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é fiel. Como pode uma coisa dessa? Sentada aqui com esta blusa com alguns detalhes pretos, faça assim, minha querida. Com o braço cruzado, isso, olhou para o... Isso, faça, deixa eu enxergar assim, ó. Levante a mãozinha, por favor. A irmã, não, a de trás, isto, a irmã, aqui, olha. Você tem algo nas mãos em tom de cor de rosa. Tem um relógio dourado, para evitar mal entendido. Aqui, com o cabelo aqui assim, escuro, certo? A mão de Deus está estendida, como se fosse... uma roupa de compressão, como se a senhora colocasse nos braços, nas pernas, uma roupa de compressão. É forma de expressão. Deus está fazendo um movimento de cura a favor da irmã esta noite aqui, tratando todos os nervos, restaurando toda a musculatura da irmã. Não haverá retenção de líquido, não haverá mais retenção de líquido, porque estas luvas, esta blusa de compressão, ela vai dar uma ordem renal, e a irmã vai enxugar aqui assim a retenção de líquido. Nas pernas também há, como se fosse um macacão, por completo. Deus está realizando um milagre de cura no teu físico esta noite. E o nome do nosso Deus será louvado. Há uma perda de massa muscular. É incompreensível isso, está além da idade. Então, uma aceleração de perda de massa muscular. Esta luva, este objeto de compreensão, esse macacão de compressão, ele devolve estrutura muscular para a irmã no aspecto de massa. Isso é só Deus que faz. Sem que a irmã precise fazer um exercício, pode fazer, que também só vai fazer bem. Mas estou dizendo que Deus está curando, porque há um mal aí. Não haverá mais dores no corpo, haverá estabilidade, e o nome do nosso Deus será glorificado na tua saúde. Eu digo na autoridade do nome de Jesus, que a irmã seja curada agora, e que o nome do nosso Deus seja louvado nisto. Amém. Aqui na ponta, atrás aí,
A irmã com o cabelo aqui assim, acho que é verde, a Bíblia aberta no colo. Levante a mão, minha querida, por favor. A irmã, isto. O Senhor me mostra nas mãozinhas da irmã, nos pés, como se a irmã estivesse tomando injeções. Muitas injeções. Todas estas injeções, elas vão a espaços nos nervos, principalmente em terminações nervosas, que estavam predispostas a inflamarem e, vamos dizer assim, darem choque. É a forma rústica. Deus está curando a irmã esta noite aqui. De vez em quando, esses estalos não virão mais. Não virão mais. Um mal-estar nos pés não virão mais. A possibilidade do braço parecer mais fraco do que já era não virá mais, porque o Senhor está curando todas as terminações nervosas do organismo da irmã esta noite inflamada, e o nome do nosso Deus será glorificado nisto. Aleluia. Outra coisa, olha que forma bonita. Deus me mostra um anzol. Os teus joelhos estão diante do Senhor, pelos teus. E a mão de Deus diz a ti: aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. A mão de Deus diz a ti: a força desta pessoa no aspecto de resistência à chamada do Senhor acabou. E o anzol de Deus vai buscar um peixe grande. E o peixe grande, resistente, com algumas palavras, irmã, me desculpe, que às vezes até te ferem. O peixe grande vai tornar-se servo do Senhor também, com uma dedicação absoluta às coisas de Deus. E pasme, no decorrer do tempo, será providência também profissional para a casa do Senhor. E o nome do nosso Deus será glorificado. Prepare-se para levar um susto. Não é um susto ruim. É um susto da forma que Deus vai agir. Porque o Senhor vai puxar alguém no anzol, vai pegar na boca aqui assim, olha. E vai dizer: eu te escolhi, te selecionei no ventre. O Senhor vai curar alguns traumas, Jesus. O Senhor vai curar alguns traumas que envolvem condição de paternidade. Deus vai curar situações assim, emocionais. E vai trazer o peixe para o aquário. E no aquário o peixe vai servir os outros peixes. E o nome do Senhor será glorificado nesse negócio. Aleluia! Aleluia! Aqui, meu querido, bateu palma de barba. Faça assim com a mão. Com essa camisa jeans atrás da moça de preto. Isto. As pessoas, elas confiam no que têm. E desdenham do que depende e do que não tem. E acham que nunca passarão por nenhum tipo de necessidade. Julgam pela aparência, pela quantidade de bens, pelo carro que andam. Isso é do meio da sociedade. Tu tens sido vítima de pré-julgamento. E tem sido sempre colocado à esquerda, e oportunidades têm sido levadas à deriva, porque tu tens sido julgado desta forma rústica.
já fazem alguns anos batalhando, mas na manivela. Não está parado, mas é na manivela. Quase que a provisão diária aqui dos corvos. Deus não tem te deixado faltar, mas Ele não tem suprido da forma que você precisa e no empenho que você tem. Mas Ele permite, então, que adversidades externas provoquem isso, porque com Deus ninguém pode. Então Ele permite. Deus está forjando você, preparando você, porque há uma história de tempos passados que não houve condição correta de administrar as coisas, enfim. Agora chegou um tempo de preparação. Só que o Senhor diz que este tempo de preparação já está com o tempo contado de terminar. E que o Senhor abrirá as portas. E que Ele vai suprir além do que é suprido no básico, no diário. Isso não é expositivo. Deus vai te surpreender. E o nome dele será louvado na sua história. E muitos dias virão que você vai dizer que valeu a pena esperar no Senhor. Porque o Senhor vai usar corvos. Não animais, mas pessoas que nunca passariam por sua cabeça, que seriam um instrumento do Senhor. Deus vai usar estes corvos. E Ele vai engrandecer o nome dele na sua história. Amém. Querite já era providência para Elias. Agora a água secou. Deus levaria Elias a um patamar de viver milagres ainda maior. Ei, irmão, nós entendemos adversidades, provas, interrupções na nossa rotina, mudanças bruscas, com aparência de injustiça, ou de improviso, ou de questionamento. Nós administramos isso, às vezes com um sentimento mau, até de autocomiseração, vitimismo. Mas Deus está abrindo a nossa visão esta noite, para nos dizer que não passam de caminhos providenciais de Deus para milagres maiores. Então o Senhor tinha convocado Elias para viver um tempo de milagres extraordinários e totalmente fora de padrões normais. Eu disse no início que milagre já é milagre, o próprio nome diz, algo sobrenatural aconteceu, imprevisível, que não tem como ter uma interferência humana sem que haja uma ordem divina. Mas nós queremos questionar ou entender. Mas o Senhor nos leva a um patamar de milagres maiores. Agradeça a Deus porque secou a água do Querite. Chega de água do Querite. Tem milagre novo em Sarepta. Tem milagre novo lá na casa da viúva. Tem caminhos novos a serem rompidos. O Senhor está à tua frente, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu estou contigo, e o tempo é de cantar. Não é de lamúria, não é de vitimismo, não é de autocomiseração, não é de desespero, não é de questionamento. É tempo de milagre, é viver o sobrenatural e acreditar na providência diária de Deus.